Bom, primeiramente, boa noite. Quero agradecer o espaço. Sempre bom, falar de literatura, de livros. Eu sou um autor independente, como você bem disse. Sobre a questão da quantidade de livros, já passou faz tempo de 10.000 exemplares, ainda mais agora, né, devido a umas questões polêmicas que aconteceram. Eu vendo livros nas feiras, pelo Instagram, como você disse, vendo diretamente com os leitores, então eu estou sempre nessa nesse corpo a corpo mesmo, né, apresentando o meu trabalho e escrevendo também, e fazendo disso a minha forma de existência, né. Tanto na questão de subsistir, existir, e também de estar no mundo como uma pessoa política, né. E boa noite aí para o Leonardo, acho que é Leonardo que mandou um salve. Isso, E isso está aí. correto, sim. Eu gosto desses autores que você falou, foram meus primeiros autores, Jorge Amado, Clarice Lispector, Júlio Verne, essa adaptação de A Odisseia que você falou, ela me fez gostar mais dos autores clássicos, inclusive, depois de anos, estou aqui com uma tradução do Trajano Vieira, publicado pela editora 34, A Odisseia, e é isso. Esses autores, como eu sempre digo, eles me deram autoestima para eu continuar nesse caminho tão árduo e hercúleo que é a literatura, né? Totalmente. E aí, assim, né, eu te apresentei, já falei um pouquinho da sua trajetória, mas eu queria, que tá na apresentação sua, né, mas a minha primeira pergunta é justamente essa, Wesley, se você puder falar um pouco da sua trajetória, né, de quando você começou até a criação dessa editora sua, um selo, uma editora, né, como é que foi esse seu caminho para chegar até aqui? Então, eu sou de Itapecerica da Serra, que faz divisa com São Paulo, e eu morava nesse bairro que você citou aí, Jardim Santa Júlia. Eu sempre estou lá, agora eu estou morando no centro, mas sempre estou lá. E lá eu frequentava uma biblioteca, que era a Biblioteca Mão Amiga, onde eu passava horas lendo, isso na adolescência. E logo quando eu saí da escola, né, eu não tinha, opções do que fazer, eu não ia fazer faculdade, porque não era uma coisa que estava nos meus planos, até porque eu tinha que trabalhar para ajudar em casa. E como eu ficava só lendo, eu acabei tendo problemas, né, no sentido de a mãe dizer: "Ah, você não está trabalhando, é vagabundo", essas coisas que acontecem mesmo. Mas aí eu comecei a vender coisas nas ruas. Eu comprava coisas do centro e vendia pelos bairros. Coisas que eu digo CDs piratas, essas coisas. Tanto que eu tinha que assistir para convencer a pessoa de comprar o filme comigo. E aí, nessas andanças para lá e para cá, eu comecei a me inspirar nas pessoas que eu encontrava pelas ruas e a escrever pequenos recortes, né, que eu chamo de contos, sobre esse dia a dia que eu vivenciei. Então, eu escrevi um livro intitulado O Diabo na Mesa dos Fundos, que foi publicado 5 de março de 2016 pela editora Selo Povo, do escritor Ferrez. É este livro aqui. São 19 contos, que são pequenas coletâneas, pequenas autobiografias dessas pessoas da periferia, pessoas que eu me identifico enquanto pessoa periférica. E minha trajetória começou ali, né, no primeiro momento que eu soube que meus livros, que esse livro não estaria nas livrarias, então eu peguei esse livro, coloquei na mochila e fui para o centro de São Paulo vender ele de mão em mão para as pessoas, me apresentando: "Ó, sou Wesley Barbosa, acabei de lançar um livro, quer conhecer?". E nisso eu fazia aquele mesmo, falava bem do meu livro, né, igual fazia com os filmes que eu assistia, porque eu pensei: "Pô, se eu compro esses DVDs para vender, revender para as pessoas, e eu escrevi um livro, quem melhor do que eu mesmo para falar bem sobre o meu livro?". Então, né, dentro disso eu falava muito bem do livro, né, vendia o meu peixe. E aí eu comecei a vender muito, muito, até que, a imprensa também começou a perceber e noticiar. Sempre que eu lançava um livro, falava: "Ó, o Wesley está lançando um livro". E aí, sobre a questão da editora, eu lancei um livro em 2022, intitulado Viela Ensanguentada,
E aí é um livro que ele vendeu tudo o que o primeiro livro, O Diabo na Mesa dos Fundos, vendeu em anos. Mas eu ainda estava bancando tudo. E eu publiquei um conto na revista Piauí, que é esse conto aqui, O Rebento do Ódio. E aí eu recebi muitas mensagens de pessoas, porque a revista Piauí tem uma boa tiragem, chega em muita gente, é uma boa revista. E na Flip de 2023 eu falei, pô, vou lançar uma editora para publicar os meus livros, já que eu faço tudo, eu banco toda a questão da edição, da diagramação, revisão, capa, enfim. E aí eu criei essa Barraco Editorial, que na verdade é uma editora que agora eu estou publicando outros autores também. Publiquei já este livro do Marcelo Ariel e da Lena Roque, que é uma obra sobre a Maria Firmina dos Reis, baseada numa peça de teatro. Ela foi a primeira mulher a publicar livro, não sei se você sabe, aqui no Brasil. E, bom, enfim, lancei também esse da Cíntia Santos, que é um livro infantil, Ori, Encontros Mágicos, que é da Cíntia Santos, lá do Rio de Janeiro, uma professora, um livro muito incrível, livro de bolso. E esse agora do Pedro Cardoso, junto com Aquiles Argolo, que é um apanhado de crônicas que eles publicaram no Instagram e a gente reuniu em livro. Esse aqui é lançamento. E a ideia da Barraca Editorial é essa, é abraçar autores e autoras que têm o mesmo viés ideológico que a minha editora propõe, né? Que é ser uma editora antirracista, é, publicar bons textos, né? E, bom, a minha trajetória, não sei se eu falei exatamente, porque tem muita coisa para dizer, na verdade. Sim, não, tá perfeito. E aí eu queria, assim, em razão, né, do ocorrido lá na Flipostos, aí te pergunto inclusive se você quer falar sobre isso, porque também se você não quiser falar, porque senão fica parecendo, né, que tudo, versa só sobre esse caso, em razão da repercussão dele. Então, queria te perguntar sobre isso, mas se você não quiser falar também, você fica à vontade, tá? Porque o mais importante é te conhecer o trabalho que você desenvolve, então isso fica quase que paralelo, pelo menos na minha avaliação, mas claro, se você quiser falar sobre o episódio também, você pode falar, tá? Eh, Eu então, e acho aí que é eu queria importante, eu então, acho que é importante. Pode eu falar. até tenho eu tenho até o vídeo aqui, né, Wesley, eu te pergunto, porque realmente fica aí na sua avaliação, se você quer falar a respeito disso ou não, porque teve bastante repercussão, mas talvez, né, aqui a nossa audiência não saiba muito do que a gente está falando, então se você me permite, eu vou colocar o vídeo aqui, e aí a gente pode falar a respeito dele, do que aconteceu e da repercussão também sobre isso. Tudo bem? Tranquilo. Então, Como gente. que faz pra ser Manel Marginal? Ah, basta você ser você mesma. Ai, vocês querem ser minha editora gráfica? Vamos conversar. Vamos, por favor. Conversar. Eu quero ser o Manel Marginal, gente. Olha que tudo. Camila Luz, Neo Marginal. Nunca fui presa, mas agora eu sou. Da sociedade, né? Mas de alguma maneira os autores e autoras, eles já são por natureza pessoas marginalizadas, né? Pela sociedade. Quando Os você... artistas, né? Os artistas em geral, né? Quando você... E existe também, né, esse mercado paralelo, né? Que não é o stream, né, das grandes editoras, mas a gente cria o nosso próprio espaço. Concluindo, meu nome é Wesley Barbosa, eu sou de Tapicerica da Serra. Eu lancei um romance agora chamado Viela Ensanguentada, que eu presenteei a Camila. E nesse romance eu abordo um pouco disso que ela estava falando também, que é a história de um jovem chamado Mariano. Ele mora numa viela, e nessa viela tem dois criminosos que tentam aliciar ele, e ele foge dos dois para frequentar a biblioteca, porque eu acredito que o livro é um colete à prova de balas. Com toda certeza. Uma palma pra essa frase. Você escreveu isso no livro? Você pode criar um livro com esse título? Posso. Caralho, Parte é desculpa. pior pra mim, sincera assim, esse tom de deboche, desculpa aqui, já tô fazendo comentários, Wesley, mas queria te ouvir a partir desse episódio, aconteceu no final do mês, é isso? Dia 29?
pelo que eu É, estava acompanhando. E aí queria te ouvir sobre esse episódio, como é que foi essa situação toda? então, aconteceu no dia 29. Eu acho que levantou a questão sobre o racismo, que é muito importante ser falado, combatido. Eu estava na Flipossos, no stand, com pessoal, com Vitor Miranda, que é um escritor que estava organizando lá uma tenda que ele chamou de... É um movimento coletivo chamado Neomarginais. E aí uma das pessoas se retirou, foi até um lugar lá, e essa moça em questão estava, e aí eu fui falar com essa pessoa, com esse meu amigo, eu estava com meu livro na mão. E ela me viu e já foi chegando até mim e falando: "Ah, já te vi em algum lugar e tal". E aí ela pegou o livro da minha mão, já me deu dela, falou: "Vamos trocar", e não perguntou se eu queria trocar. Aí eu fiquei na minha. Falei: "Tá bom". E aí ela falou: "Vem aqui, vamos ali que eu vou vamos, fala um pouco de você, da sua trajetória". Falei: "Ah, legal, um espaço". Mas eu não era para eu estar ali, era para eu estar lá no stand divulgando os meus livros. Bom, fui. E lá chegando ela perguntou e eu falei: "Tô ali na tenda Neo Marginais". Foi quando ela perguntou, como ela faria para ser uma neomarginal, e foi esse vídeo aí. O que eu acho é o seguinte, que eu fico pensando mais em tantos autores, como, por exemplo, Lima Barreto, que é um autor potente, né? Uma escrita tão sofisticada, tão profunda. Ele relatou tantas coisas sobre o Rio de Janeiro e do Brasil, e já falava do racismo. E o livro, naquela época, já era um colete à prova de balas, né? Como eu disse ali na frase. E tantos outros escritores que vieram depois, como a Carolina Maria de Jesus. Esse pequeno episódio que aconteceu, eu penso que eu fiquei na minha, querendo falar de livros, como agora, porque eu acho que nós, pretos, já estamos calejados a vivenciar esse tipo de coisa todos os dias, quando você é olhado de uma maneira estranha, de uma maneira que você como se você tivesse feito algo. Então, eu penso também que existe uma certa ignorância e não saber o que que é um movimento literário chamado literatura marginal ou neomarginal, quando, na verdade, a literatura ela é tão ampla e não sou eu que estou me autodenominando marginal enquanto escritor, as pessoas que denominam. E para mim está tudo bem, porque acabei de falar do Lima Barreto, da Carolina Maria de Jesus, que são autores que em algum momento de sua carreira literária foram considerados marginais também, porque não estavam no mercado editorial dessa maneira, né, nas editoras, e ainda assim falavam sobre os humilhados e ofendidos, como tantos outros escritores, né? Então, se eles são marginais e eu sou marginal e me considero marginal, então para mim está tudo bem. Agora, levantar essa questão sobre o racismo, combater por um episódio como esse, eu acho muito importante, mas também é importante falar de literatura, de livros. Eu estou aqui para isso, né? Mas não tenho problema nenhum em falar sobre isso que aconteceu. Tá certo. É, porque eu assim, eu perguntei, porque muitas vezes é para não reduzir, né, a sua participação e nem falar que nem trazer só como se a gente tivesse aqui, como se falar do seu trabalho, se limitasse apenas a falar a partir desse episódio, pelo contrário, né, eu acho que foi uma forma, inclusive da gente te encontrar e poder trazer você aqui para justamente falar daquilo que interessa, que é dos livros que você escreve, que você publica. E aí vai a minha pergunta, né, assim, também, se você puder trazer até um pouco mais de detalhes, porque você já falou, de alguma forma, essa literatura marginal, o que ela é? Ela tem um conceito? Tem algo específico? Você até disse, né, que não foi você que se autodenominou, mas a escrita e a própria trajetória sua que de alguma forma, te colocaram ali dentro desse gênero.
literário, não sei se a gente pode tratar nesse termo, então queria te ouvir mais sobre essa literatura, inclusive porque na semana passada, Wesley, a gente conversava aqui, e eu lendo um pouco, né, sobre isso, a primeira, eu li recentemente um livro, ele está até aqui perto de mim, que é do vou até pegar aqui enquanto você fala, mas Tá é de um bom? autor que ele traz crônicas do Rio de Janeiro, né, e aí ele fala um pouco Não é o João de do Rio? não, não é o João do Rio, Não. é um autor novo, né, ele lançou recentemente, aqui eu esqueci agora, mas eu vou pegar o livro aqui, eu já falo o nome dele, Então, você vai saber. a E aí queria literatura te ouvir sobre marginal, isso. tá, a literatura marginal, né, ela com suas raízes nos anos 70, com autores, por exemplo, como Chacal e vários outros escritores que eram pessoas até de classe média alta, né, que fugiam um pouco da literatura conservadora, né, mas essa literatura marginal, que surgiu nos anos 2000, é simplesmente você pensar assim: você já viu um porteiro contando a sua própria história? Um motorista de ônibus, um faxineiro, deixa eu ver, você já viu um catador de latinha contar a sua própria história? Então, essa literatura marginal, que eu acho que começaram a falar, que não é a literatura marginal, aquela somente dos anos 70, que tinha esses autores, como até o que eu acabei de citar, o Chacal, e que tem vários outros que agora me foge da mente, ela é escrita por pessoas que não tinham espaço, né, para poder publicar seus livros, e aí foi se reforçando com os saraus, por exemplo, o sarau da Cooperifa, o sarau do Binho, e vários outros sarau que começou a acontecer aqui em São Paulo e também em várias outras partes do Brasil. Então, talvez essa literatura marginal é a voz das pessoas que não tinham voz no sentido de não publicar livro, de não ter protagonismo, entendeu? Na cena literária. Então, é também, de alguma forma, sobre essas pessoas que eu escrevo. Então, quando eu escrevo um livro chamado Viela Ensanguentada, onde eu escrevo sobre um jovem que cata latinhas e que o sonho dele é escrever a própria história dele, mas ele tem que superar algumas situações ali, como dois criminosos que querem aliciar ele. Eu estou falando sobre essa voz que é considerada marginalizada, porque ela só é vista em um lugar ruim, em um lugar como criminoso, como alguém que vai servir o patrão. Então, é a mulher que acorda às 5 horas da manhã, sai lá da periferia para ir para o centro de São Paulo, deixa seu filho, vai cuidar do filho da patroa. Então, são essas vozes, né? As vozes das margens. Mas isso daí não é que a pessoa é uma criminosa, é uma pessoa que ela é vista como numa condição de que ela não pode ser uma intelectual, por exemplo. Então, nesse sentido, eu acho. Eu não sou um crítico literário, eu gosto de escrever. Eu não consigo dar uma explicação, eu acho chato ficar dando essas explicações. Eu gosto mais de falar de poesia, de falar, por exemplo, sei lá, do Caio Fernando Abreu, mas eu entendi a pergunta. Eu estou falando isso porque é muito Claro, estranho. Por exemplo, os parnasianos. Se você, será que foram os próprios autores daquela época que se que se intitularam autodenominaram. parnasianos? Ou foram É, os críticos e os leitores, entendeu? sim. Então eu acho muito estranho eu ficar explicando um gênero que falam que eu sou, que eu faço parte dele. Eu me sinto bem, não me sinto mal com isso, mas é como, por exemplo, vou te dar um exemplo bem. Eu lancei esse livro em 2017, O Diabo na Mesa dos Fundos, e aí fizeram uma crítica bem legal. E aí a chamada da crítica era assim: marginais numa literatura que precisamos amar. E aí o Mídia Ninja publicou lá na página do Facebook, e aí eu li os comentários e estava escrito assim, alguns deles: bandido bom é bandido morto. Ele vai para a cadeia e acha que depois que escreveu um livro tá tudo bem. Então as pessoas leram a chamada
mas não leram o que estava escrito no no texto, na matéria em si. E aí é lamentável, né, porque às vezes você tem que explicar o que é um conto, o que é uma crítica literária, explicar por Sim, que estão te chamando de marginal, entendeu? E e você não fala do que realmente interessa para o autor, né, claro. que é o livro, né. Totalmente. Inclusive eu estava lendo um pouco, né, dos teus trabalhos, e aí, tem um jornalista, que é o Tom Farias, ele escreveu um pouco sobre as leituras que ele fez, né, dos seus livros e até do seu conto mesmo, lá no portal de Ele10. E aí ele diz o seguinte, né, com 5 livros na sua bagagem literária, iniciada com O Diabo na Mesa dos Fundos, Wesley Barbosa tornou-se, como ele mesmo diz, um guardador de memórias, miudezas e detalhes. Eu gostei muitíssimo, inclusive, dessa sua síntese, né, de como você se apresenta, né, guardador de memórias, miudezas e detalhes. E aí queria te pedir para você falar um pouco sobre isso, assim, né, como é que você imprime, então, essa sua síntese nas histórias que você está criando e que você conta. Então, esse texto aí saiu primeiro na Folha, né, o Tom Farias, um jornalista incrível, tem vários livros, e tem um romance que é o Toda a Fúria, que eu já li, que é maravilhoso, vale a pena ir atrás. E ele escreveu esse texto, e essa frase em questão que você leu aí, na verdade é do prólogo do meu livro Viela Ensanguentada, que é um prólogo poético, e ele escreveu isso porque ele trouxe, né, esse recorte do texto, porque ele falou porque na verdade eu me considero um fazedor de leitor. Quando eu ando para lá e para cá com os meus livros, apresentando para as pessoas, na verdade eu estou militando pela literatura. Porque, por exemplo, às vezes você está andando no Capão Redondo e você encontra uma pessoa que, por alguma razão, ela já ouviu falar em você, mas nunca leu o seu livro, e ela quis comprar o seu livro porque se identificou com você. E aí a pessoa lê e fala: "Nossa, é legal ler, quero ler outros livros que tenham a ver comigo". Então, esses recortes e esses detalhes que eu coloco nesse texto têm a ver com a minha infância e com a minha juventude, quando eu lia os clássicos da literatura e não me enxergava naqueles livros. E aí, anos depois, quando eu fui ler a Carolina Maria de Jesus, eu falei: "Nossa, eu posso escrever também, retratando a minha realidade". Então, todo escritor, eu acredito que ele se vale um tanto das suas vivências, da sua infância. A infância é algo muito presente no meu trabalho, e eu vejo que de muitos outros escritores também. E eu vou pegando esses detalhes e fazendo com que esses detalhes se transformem em palavras, parágrafos, textos e livros. Muito bonito. Olha só, e aí, eu queria te perguntar, acho que até colocar na tela, porque tem o Ricardo aqui, ele também, né, a pergunta dele vai um pouco na direção da que eu queria te fazer, que ele diz o seguinte, olha só: "Como vender livros para uma população que odeia livros?". Aí, saber realmente né, que é claro que ele está generalizando, né, não é uma população 100% que odeia livros, mas aí ele complementa aqui e diz: "Parabéns, vender livros no Brasil é algo impossível". E aí, bom, nessa sua trajetória, nessas suas andanças todas, né, de fazer, ter essa forma mesmo de apresentar para as pessoas o seu livro e vender dessa forma mais, né, ali corpo a corpo, né, até a criação da tem o site, viu gente, aqui o Barraco Editorial, vou até colocar o link aqui, para quem quiser ter acesso, mas, te perguntar mesmo como é que você, vê o cenário da literatura brasileira como um todo, né, a partir da sua experiência mesmo, e dessa que a gente tem mesmo e que não deixa de ser uma realidade de alguma forma, nós somos um país de pessoas que não leem, ou então o que as pessoas estão lendo exatamente. Então queria te ouvir como é que é ser um escritor nesta realidade deste país, com essas premissas todas, né, que nós somos um país que não lê, ou se a gente lê,
coisas muito, por exemplo, literatura de autoajuda, que é uma coisa que está sempre ali, né, no topo dos livros mais vendidos. Então queria te ouvir mesmo como é que você olha para esse cenário, assim. Eu acho que todo livro é um bom livro para ser lido, até os livros de autoajuda, já diz, né, autoajuda. Todo livro, a Bíblia é um livro muito, muito bom. Você vê o cara na quebrada, por exemplo, por alguma questão, ele vai preso, ele começa a ler a Bíblia na prisão ou qualquer tipo, enfim, qualquer situação dessa, ele já muda totalmente o linguajar dele, ele já sai falando de uma maneira até erudita, assim, estou exagerando, né. Eu acho que as pessoas querem ler, sim, existe público leitor. Eu acabei de falar sobre identificação, acabei de falar anteriormente que a pessoa ela já ouviu falar de você, mas nunca leu o seu livro, e quando lê, ela se identifica porque ela está se vendo ali no livro. Talvez essa visão de que no Brasil é impossível vender livro, ela seja uma visão elitista, porque, por exemplo, a população quer ler. Você vê um sarau feito à Cooperifa, eu já fui na Cooperifa e nas terça-feiras reunia 500 pessoas para ouvir falar de literatura, lá na periferia. Eu nunca vi um sarau em Gianópolis lotado de 500 pessoas para ouvir para ouvir sobre livros. As pessoas querem ler, só que hoje em dia tem internet, celular, hoje em dia está mais difícil. Esse trabalho que eu faço de ir de pessoa a pessoa e a pessoa ler o livro, eu não sei qual é a explicação. Eu só sei que eu vendo o livro, a pessoa lê, divulga e outra pessoa compra, e aí vai uma falando para outra. Eu acho que, por exemplo, tem os clubes de leituras, você vê essas editoras, essas grandes editoras, eles pegam um livro, manda para o clube de leitura e tem um povo lá que lê muito, mas são pessoas que estão fechadas num clube. Eu acho que esse clube deveria se expandir, entendeu? De alguma maneira os escritores também fazer essa participar dessa batalha. Eu não digo para o autor ir lá e ir na rua e vender, mas incentivar também que pessoas, não só pessoas que ele quer que leia o livro, por exemplo, um acadêmico para outro acadêmico. A literatura ela tem que ser para todo mundo, porque o nosso país ele é tão incrível, ele é tão plural e cheio de cultura, que a gente poderia ser uma grande potência através da cultura mesmo, através da literatura, que nem outros países são. Então você lê um Machado de Assis, que é o nosso maior escritor brasileiro, que era um homem negro, fundador da Academia Brasileira de Letras, e uma pessoa da periferia que não sabe que o Machado de Assis é negro, existe um grande problema aí, que não sou eu que vou dar a resposta. É o Estado que deveria dar essa resposta. Eu estou fazendo o meu papel enquanto escritor. Escrevo livro, escrevo sobre essa realidade violenta, essa realidade que a gente acabou de falar também em relação ao racismo, porque eu acho que existe um racismo muito grande e arraigado também na questão do mercado editorial, que deve ser combatido todos os dias. Então, quando o Tom Farias escreve sobre um livro meu, ele está combatendo o racismo enquanto homem preto e escritor. Mas a gente não tem as respostas. Por que que no Brasil se lê tão pouco? A resposta ela está aí. A resposta é talvez os políticos queiram que cada vez mais a população não reflita, não seja uma pessoa crítica, que ele continue naquela condição apenas de subalterno, que a faxineira, que o porteiro, o motorista de ônibus não possam ser protagonistas da sua história, eles sejam vistos apenas como marginalizados. Então, eu acho que as pessoas que têm espaço, que estão em setores de poder, elas abrissem mais portas para pessoas que possam falar sobre isso, trazer esse debate, né? Então, não sei se eu respondi, eu também tenho muitas perguntas sobre isso.
Respondeu sim, claro. Não, eu acho que, você traz um ponto importante, porque eu acho que antes do hábito da lei acho que antes da gente falar, né, de sermos um país de leitores, é preciso fomentar o hábito da leitura, né, Wesley. Então tem uma questão anterior que é a própria alfabetização, né, a forma como as crianças e adolescentes estão sendo, educados, eu digo a educação formal, né, essa da escola, etcétera, desse incentivo mesmo, né, de fomentar a leitura, porque daí é um passo justamente para que, por exemplo, uma criança passe numa biblioteca aberta, entre lá e se encante pelo mundo dos livros, que foi o que aconteceu com você e com a sua história, né. É, que é uma o Carlos Drummond de Andrade dizia que a leitura é uma fonte inesgotável de alegria. Ah, se as pessoas soubessem disso, né, ele fala. E é verdade, quando eu me deparei com o universo literário, e eu morava nesse lugar ruim, né, que era a favela, no sentido de ser um lugar que tinha violência, muitas coisas ruins no entorno. O livro, ele foi uma porta de esperança para mim, nesse sentido, de que eu poderia enxergar um mundo melhor. Então, a leitura, ela me deu autoestima, me deu vontade de seguir em frente enquanto pessoa, e também me deu a possibilidade de mudar de vida, né, porque quando você lê, você realmente enxerga melhor as coisas, né. Então, é muito conveniente para os políticos que o povo da periferia continue com as vendas nos olhos, embora o povo da periferia não seja burro, ele apenas não pode sonhar, porque ele tem que lutar para sonhar. Então, quando que o cara vai poder ter um tempo para ler, abrir um livro e ler, sendo que ele trabalhou o dia inteiro ali, e ele chega, ele tem que dormir? Como que ele vai refletir o cotidiano dele? Então, eu acho que existe também uma complexidade diante de tudo isso. E outro dia eu estava numa escola, foi muito incrível ter entrado naquela escola, que era uma escola de elite, e eu lembrei da escola onde eu estudei, que era uma escola onde as paredes eram todas pichadas, porta quebrada, e parecia uma prisão. E nessa escola que eu estava agora há pouco, onde eu fui muito bem recepcionado, parecia sabe o Sesc? Parecia o Sesc. Elevador, tudo muito bem arejado, as pessoas muito simpáticas, e as crianças, os alunos muito interessados em livros. E aí eu conversei com eles e ouvindo esses jovens que leram o meu livro e que refletiram, parecia assim, eu fiquei refletindo: "Nossa, parece que eles estão sendo educados para serem os patrões desses alunos que estudam nas escolas da periferia". E aí o teu comentário abre acho que 2 pautas importantes no mundo da política, né, que a gente discute aqui sempre também, que é o pelo fim da jornada 6 por 1, porque o trabalhador, a trabalhadora só consegue parar para ler, para se entreter através da leitura, né, criar um hábito se ele tem mais tempo para isso. Se ele viver para trabalhar, dormir, comer e trabalhar, ele não vai ter tempo para leitura. Acho que esse é um ponto. E outro ponto importante, né, que acho que dialoga muito com as questões da política, são, essas escolas de pedagogia cívico-militares, né. A escola rica, a escola privada, não vai ter esse plano, né, que o governo, por exemplo, do estado de São Paulo está implementando, sem número de escolas, eu não vou lembrar o número exato, mas, assim, são incontáveis escolas públicas que vão ter o ensino cívico-militar, que nós sabemos muito bem, né, tentar moldar mesmo para que crianças e adolescentes cresçam sem uma educação crítica que fomente, todas as potências mesmo de arte, de talento, né, todo o potencial imaginativo, de criatividade e de crítica, só que são, escolas que são direcionadas para a classe trabalhadora, para os filhos da classe trabalhadora, para os pobres, escolas públicas. Enquanto, né, Wesley, como você bem trouxe aqui, na escola privada, o que se tem é esse outro cenário, né, de uma escola que parece um Sesc, que tem toda uma Estrutura estética mais maravilhosa. lúdica, né, e a escola eu também estudei a vida toda em escola pública e é isso, né, a biblioteca era fechada, a sala da informática tinha grade,
nós éramos alunos, o tempo todo criminalizados pelos professores, né, a tratativa era nesse nível, assim. Saí da escola faz tempo, mas eu não sei se o cenário mudou muito, mas acho que para você ver como dialoga muito com o mundo da política e para quem se direciona essa literatura, a construção mesmo, né, uma pessoa que tenha esse senso de buscar nos livros um potencial para ser mais criativa, para ser crítica, enfim, né, para a construção mesmo desse ser, né, da identidade e para o filho do pobre, do trabalhador, que tipo de educação, porque essa que é a questão anterior para que se tenha o hábito da leitura, né? Enfim, estou só aqui falando um pouco, dialogando com essa questão que você trouxe dessa sua experiência em escola, nessa escola particular que você foi. Eu acho que tem tudo a ver quando você fala que para quem que esses livros estão sendo direcionados, né? Quando eu falei do clubinho de leitura, é justamente isso, né? Esse clube ele tem que ser expandido, porque até eu acho que é uma ignorância fazer da literatura algo para poucos, né? Uma coisa para que poucas pessoas tenham acesso. É uma ignorância, porque que nem eu falei, o nosso povo brasileiro, ele é tão criativo, nós somos tão criativos e temos tanta potência para na música, na arte, no cinema, que quando essas portas se fecham, né, para o povo, a literatura perde, a arte perde, porque aí você escreve um livro que é direcionado apenas para os seus amigos. Então, eu, enquanto escritor, eu sou um formador de leitores, porque eu não quero que o meu livro chegue apenas no leitor de Gianópolis, mas eu sei que o livro talvez não chegue no cara da periferia, porque ele não vai deixar de comprar carne para pagar R$ 50 num livro. Então, a gente vê que o problema está no salário da pessoa, o problema está na escola, que mais parece um ensaio para que a pessoa saia dali, vá para a prisão, e a gente sabe muito bem quais corpos estão no presídio, né? E quando eu falo que o livro é um colete à prova de bala, é porque a gente tem que se blindar mesmo contra tudo isso que eles querem que nós sejamos, né? Que nós não sejamos os protagonistas da nossa história, que a gente não seja visto como autor. Aquele episódio da Flipossos é muito sobre isso. Eu estava ali para falar do meu livro e eu estava sendo interrompido a todo momento. De alguma maneira, a sociedade ela vai nos interrompendo ao longo da nossa vida. E quando na adolescência eu esbarrei com a biblioteca e comecei a ler, para mim foi realmente uma porta de entrada para a esperança. E agora eu não sou só um escritor, eu publico outros autores também. Então eu me deparo com muitas pessoas que querem escrever, contar suas histórias, querem combater, né, esse racismo tão estrutural, né, que a gente observa nas entrelinhas das falas, nos olhares e, enfim. Bom, olha só, tem uma pergunta aqui, Wesley, do Gabriel. Ele diz o seguinte: Wesley, quais são seus poetas preferidos? Poetas preferidos. Eu comecei a ler Manuel Bandeira, é um dos meus poetas preferidos, porque o Manuel Bandeira ele sabe exprimir, através da poesia, a profundidade do cotidiano de uma maneira simples e profunda. Gosto do Carlos Drummond de Andrade também. Eu vejo que eles têm uma certa parecência no sentido de ser simples e ser profundo. E, bom, gosto do Augusto dos Anjos, gosto do Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, gosto do Goethe, que eu estou lendo também agora o Fausto, gosto do Homero, né, que a gente falou da Odisseia, estou lendo também a Ilíada. Ah, gosto de vários poetas, Adélia Prado, gosto também, deixa eu ver. É que quando perguntam, né, foge, né? Que a gente é E tem tanta. tantos, né, são É, muitos. Flor Bela Aham. Espanca, Cecília Meirelles, Mário Quintana. São vários. Eu não gosto de um especificamente, porque a gente não tem uma vida tão grande, né, para a gente ler o que a gente queria ler. Mas Sim. eu acho que a poesia ela está em todos os livros que a gente lê. E sem a poesia, o livro ele se torna algo vazio, sem substância, se torna um livro
escrito por inteligência artificial, né? Então, a poesia, para mim, é ler, por exemplo, José Faleiro, que escreveu um livro muito bom agora, chamado Vera, que ele versa muito bem sobre isso que a gente está conversando. Eu gosto, enfim, de vários autores. Do Valo Velho, que escreveu a Periferia de Moicano. A poesia está ali também na prosa, né? Então, não é só um livro em versos que eu considero poético. Tem vários outros. Concordo com você, Você não Wesley. acha? Concordo, total. É a coisa da poética, não do conceito, né? De prosa e poesia, mas a poética no sentido da beleza da escrita, né? Eu acho Da... até que um livro de ensaios pode ser um livro poético. Por exemplo, Paulo Ronay, que era um grande ensaísta, ele escrevia essas críticas literárias e você via poesia numa crítica literária. Não que eu goste muito de crítica literária, mas de alguns autores eu acho que eu vejo poesia ali, da forma como o cara escreve, por exemplo, Senhora das Flores, do Jean Genet, que é um escritor francês. E aí você lê o prefácio que o Sartre escreveu sobre esse livro. Para mim, só aquele prefácio ali já é uma poesia, é um prefácio poético que me remete a muitas coisas filosóficas. Não que eu goste de prefácios, mas esse prefácio é muito bom. Então, poesia está em tudo, assim, quando é um bom livro, né? Totalmente. Deixa eu ler aqui mais comentários que chegaram enquanto a gente conversava, Wesley. Olha só, o Araújo diz: o Ferrez também faz literatura marginal, tem uma ONG. Seria legal entrevistar ele. Tá na nossa lista. O Ferrez já até mandei mensagem, mandei e-mail, né? Mas ainda não tive resposta, viu, Araújo? Só te respondendo. Laila Amaral aqui diz: boa noite, Wesley. Trabalho foda, parabéns pela iniciativa. O Éder Menegassi, viver de arte e de literatura no Brasil é para poucos. Parabéns pela coragem, pela obra e por toda a contribuição com novos talentos. E o Vinil Vício, enquanto aqui eu estava na dúvida, eu fui buscar o livro, é esse aqui, o Vinil Vício acertou, é o Giovanni Martins. Esse livro Livro de aqui é um contos, né? é muito, nossa, é muito legal, esse livro é muito bom. Eu li ele 2 vezes, assim, de tanto que eu gosto, e eu não sei se enquadra exatamente, né, mas é mais em razão mesmo do conteúdo, né, porque são contos de menino de uma assim, de meninos, né, de vários lugares aqui das favelas, do subúrbio carioca, e aí conta desse outro Rio de Janeiro, né, que eu brinco que não é o Rio de Janeiro da Rede Globo, assim. Eu ganhei de presente esse livro, É muito bom, inclusive. né? O meu amigo que me deu de presente, ele falou assim: olha, para você, vou te apresentar então um Rio de Janeiro que é muito duro, mas que ao mesmo tempo é muito bonito de se conhecer, né? Então, eu fiquei fã mesmo. E tem um outro novo que o Giovanni Martins lançou, não vou lembrar o nome, mas está aqui na minha lista também de livros que eu preciso comprar. Só para lembrar. E aí, a Laila Amaral, tá falando o seguinte, olha só: "Não conhecia esse termo, Maria Carolina de Jesus com O Quarto de Despejo entraria como literatura marginal?", pergunta ela. Então, como eu disse, né, os críticos que, né, sabem, eu Sim. não sou crítico, mas É, eu falei, né, que a literatura marginal ela tem a ver com as vozes que estão à margem, são pessoas que às vezes não estão num lugar que poderia ser visto como um escritora. A Carolina Maria de Jesus, essa grande autora, ela catava papelão. Se ela chegasse numa livraria, será que aqueles leitores diriam que essa mulher é uma escritora? Então, eu acho que o marginal é uma coisa também muito bonita, porque, por exemplo, a pessoa que escreve sobre isso, ela ressignifica o lixo que nos deram. Então, quando os Racionais falam até do lixão nasce flor, é porque nós somos flores mesmo, que estamos perfurando o asfalto, né, como diz o poeta no Casuma de Andrade, né? Então, eu acho que ser marginal é ser legal. muito legal, muito bom. Eu acho que dialoga muito com aquele poema bem pequenininho do Sérgio Vaz, que eu amo demais, que ele fala: "Vida louca é quem estuda". Eu acho Vida aquilo, louca é quem assim, estuda. de uma Completamente. grandeza, né, é Também isso, acho. assim, porque, tem que ser muito vida louca para você Tem que ser vida ser louca mesmo, né. e falar: "Não, eu Você vou não estudar".
né? É, Eu até vou você, ó, assim. quem diria, você passou por uma escola que parecia um presídio. Se até você, Thalita, imagina essa juventude que não tem esse incentivo, né, para ler. Então tem que ser muito vida louca mesmo, muito marginal, para abrir um livro e começar a estudar e a modificar a sua própria realidade. Total. E incentivar, né, porque também é aquilo, É, se você acaba a sua trajetória incentiva outras pessoas também, né, certamente muita gente olha para você, Wesley, por exemplo, e inspira mesmo, olha e fala: "Não, eu vou seguir essa trajetória", né. Bom, o Éder, aqui também fala ele já falou, né, sobre pessoas também que têm aí expoentes da literatura marginal, Ferrez, Alan da Costa, Sérgio Vaz, Rodrigo Siríaco, e tem muito mais. Também aqui, gente, eu deixei para vocês, só destacando, aqui é o link, é esse site mesmo, né, Wesley? Barraco é, Editorial, é loja Barraco integrada. Editorial. E eu acho que eu concordo com o rapaz que escreveu, que é o Sérgio Vaz, é o Ferrez, é o Rodrigo Siríaco. São vários escritores que estão aí produzindo literatura desde antes, assim, desde antes que eu falo assim. Eu comecei a publicar em 2016, mas o Ferrez já estava publicando em 1999, o Sérgio Vaz antes ainda. Então são pessoas que de alguma maneira, já estavam lutando contra esse racismo estrutural dentro do mercado editorial. Eu ainda tenho um axé no sentido de ter o Instagram, a pessoa lê o meu livro, ela já indica para outra pessoa, e que indica para outra, e chega no leitor de uma maneira totalmente marginal, porque não está na livraria. Então, eu já vendi muito mais de 10 mil livros, mas não está na livraria. Meu livro está nas livrarias na França, Viela Ensanguentada. Vou para lá lançar esse livro. Está lá nas livrarias, mas não está aqui, que é o Rouge Favela. Se você quiser colocar aí depois, eu não sei se dá, mas o título do livro em francês é Rouge Favela. E eu vou para lá fazer esse lançamento. Então, olha onde a literatura pode nos levar, né? Não só Sim. ela pode tocar um leitor lá na puta que pariu, desculpa falar palavrão, Não, pode falar, mas não tem problema não. mas é porque é verdade, né? Você se pega lendo um livro dentro de um barraco, no meio da favela, e aquele livro vai te levar para uma realidade totalmente diferente da qual você vivia. Então, eu gosto de dizer que o livro é uma ferramenta poderosa de transformação. Quando eu entrego esse livro, às vezes até dou para um adolescente na periferia, porque eu sei que se ele abrir aquele livro e ele for fisgado pela leitura, a vida dele vai ser mudada e ele vai ter uma visão de mundo completamente diferente que o sistema quer que ele tenha. Demais, muito bom, Wesley. Olha só, deixe-me ler aqui que tem mais comentários. Tem uma pergunta, na verdade, aqui que eu queria, colocar, que o Leonardo Pereira diz o seguinte: "Se possível, gostaria de saber qual livro o Wesley mais gostaria de ver no cinema, como adaptação literária". Vixe. Ó, não posso falar muito sobre, mas é que já Pode dar tem. spoiler, a Não gente a gente posso deixa. falar sobre. Mas assim, vai rolar coisas legais, mas eu não posso ficar falando sobre. Mas eu posso dizer que eu tenho livros que são contos que serão adaptados também. Mas eu acho que os textos que eu escrevo têm muita imagem, muito diálogo. Então, por isso que algumas pessoas do cinema também me procuram, já me procuraram, e tem coisas acontecendo que eu não posso falar, mas deixa aí no mistério, porque o cinema é uma coisa muito complicada no Brasil também, porque demora, falta recursos. Às vezes a gente dá mais valor para o cinema estrangeiro do que para o brasileiro, que o cinema brasileiro é maravilhoso. Tem o filme Enterre Seus Mortos, por exemplo, que é um filme incrível, baseado na obra da Ana Paula Maia. Enfim, tantos outros filmes que a gente, né, pode apreciar, e a gente prefere ver um filme de super-herói, que é legal também, né? Mas nosso cinema é muito criativo, muito bom. Sim. E sobre ver um dos meus livros,
Eu acho que, por exemplo, eu tenho esse aqui, ó, Pode Me Chamar de Fernando, que é a história de um homem que vai parar nas ruas com seu filho. Eu gostaria muito de ver ele nas telas, mas aí não depende de mim, depende de alguém que gostar e queira, adaptar. Então, quem sabe um dia alguém procure para fazer esse também. Muito bom mesmo aqui. Só então um último comentário para também não tomar muito mais o seu tempo, Wesley. Marina Gratal diz: "Quem diz que não gosta de ler ainda não conhece os livros do Wesley". Olha só, tá vendo? Alguém aqui Tá que te vendo? prestigia. Muito bom. Tá vendo? Não tô Bom, mentindo, gente. Pesquisem meus livros, tô fazendo um merchandisingzinho. Pesquisem, por ó, esse é o favor. primeiro. Quem quiser conhecer o meu trabalho, é só ir lá no meu Instagram agora, é @barbosaescritor, e vai no link da bio. Eu envio livros para todo o Brasil. Quem quiser me chamar para fazer bate-papos, palestra, é só me escrever no e-mail. Estou aí à disposição. E para mim é um grande prazer falar de literatura com a Thalita e ler todos esses comentários. Fico muito feliz depois de um episódio nefasto, né? Que não tem nada a ver com literatura aquilo. É aquela coisa, me disseram assim, às vezes o seu inimigo é o seu maior divulgador, né? Acontece esse tipo de Boa, coisa. é isso aí, exatamente. Olha, Wesley, muito obrigada mesmo pelo tempo aqui que você passou com a gente, esse tempinho. Parabéns pelo seu trabalho, que bom te conhecer, conhecer seus livros, a sua obra. Quando você puder divulgar, tiver novidades aí, pode me chamar, a gente divulga aqui no programa. Se tiver alguma adaptação para algum cinema, alguma coisa assim, ou lançamentos, enfim, o que você a gente discute bastante sobre o audiovisual brasileiro aqui também, né? Vieram 2 cineastas aqui já, a gente conversou sobre essa questão mesmo, né, do e cineastas é isso, né, do corre, cineastas do corre, não, né, os Guerrilha, esses né? que a gente sabe o quanto é difícil também, assim como a literatura, né, fazer cinema no Brasil, vindo muitas vezes de onde vem, não é nada, tranquilo mesmo, né, se você não tem um sobrenome, se você não tem um legado, se você não tem um recurso. Então, fique à vontade para divulgar aqui quando você puder falar sobre os teus trabalhos todos. Então, te agradeço mesmo e parabéns mais uma vez aí pelo seu trabalho, pela sua trajetória. E é isso. Boa noite para você. Obrigada. Obrigado, gente. Boa noite aí a todos e todas. Obrigado, Thalita, pelo convite. Estou muito feliz, como eu disse. E vou continuar acompanhando o programa. Eu já acompanhava antes e fiquei muito surpreso com o convite. Então, é isso. Obrigadão aí e um abraço para vocês. Valeu, até a próxima. Obrigado, Wesley. Tchau, tchau. Valeu.